Você já passou por uma situação onde confiou muito em uma pessoa e depois percebeu que essa pessoa não era nada do que você imaginava? Conheçam Rebeca. Ela nasceu no dia 26 de março de 1988. Ela era uma mulher de 24 anos que vivia em Michigan, Estados Unidos. Rebeca foi descrita como uma mulher prestativa, que era muito próxima de sua família e que fazia de tudo pelo filho. Assim que terminou o ensino médio, ela se formou em cosmetologia. Posteriormente, aos 21 anos, ela deu à luz a seu primeiro e único filho, Conway. Não permaneceu em um relacionamento com o pai do menino, porém, mesmo assim, esse homem se fazia presente na vida do filho. Quando o filho de Rebeca estava com 3 anos, ele e ela estavam morando em um parque de trailers. Como Rebeca precisava trabalhar e seu padrasto John morava nesse mesmo local, ela deixava todos os dias, ou na maioria dos dias, o filho com o padrasto, menos nas quartas-feiras, porque o pai do menino sempre ia até lá, pegava e passava o dia inteiro com ele. Em determinado momento de sua vida, Rebeca começou a namorar com um homem chamado Aaron. De acordo com as matérias, eles tinham um relacionamento normal, Aaron se dava bem com Conway e os três faziam muitas coisas juntos. No dia 31 de outubro de 2012, Rebeca não apareceu para trabalhar. Como isso não era comum, seu colega de trabalho ficou preocupado, decidiu ir até sua casa, porém assim que chegou ali, ele chamou e ninguém atendeu. Como achou aquilo muito estranho, ele decidiu ir até a casa onde o padrasto de Rebeca morava. Ele avisou que ela não tinha ido trabalhar. O padrasto então ligou para a mãe de Rebeca, informou o que estava acontecendo e, como eles ficaram muito preocupados, decidiram ligar para a polícia e informaram sobre o desaparecimento dela. Assim que os investigadores chegaram ao parque de trailers, eles descobriram que o carro de Rebeca estava estacionado em um bar perto de sua casa. Eles imaginaram que talvez ela tivesse ido até aquele bar, que alguém a pegou ali e que por isso ela havia desaparecido. Devido a isso, eles decidiram entrar na casa de Rebeca. Assim que entraram, eles encontraram a bolsa com seus pertences pessoais em cima de um balcão. Também perceberam que na casa havia muita coisa fora do lugar, o tapete também parecia ter sido limpo recentemente e por isso eles ficaram desconfiados de que uma luta aconteceu e que, na verdade, Rebeca não havia saído de casa e que tudo aconteceu ali dentro. Com isso, as investigações se iniciaram. Como o dia 31 de outubro de 2012 era uma quarta-feira, a polícia descobriu que o filho de Rebeca estava com o pai, decidiu falar com esse homem. Além dele, interrogaram também Aaron, que era o atual namorado de Rebeca. Porém, ao final dos interrogatórios, eles perceberam que esses homens tinham álibis consistentes, eles não pareciam estar envolvidos no desaparecimento e por isso logo foram descartados naquele mesmo dia. Enquanto tudo isso estava acontecendo, John, que era o padrasto de Rebeca e que também era pastor, falou com sua noiva, que era a mãe de Rebeca. Após conversar com ela, ele pediu para a mãe de Rebeca reunir os membros de sua igreja, falou que todos deveriam orar para que ela voltasse para casa bem, para que ela estivesse bem, e então a mãe de Rebeca fez isso. Ainda durante as investigações, a polícia conversou com várias pessoas que viviam no parque de trailers, incluindo John, que era o padrasto de Rebeca. Durante o interrogatório do padrasto, ele disse que viu a enteada no dia que ela desapareceu. John contou que foi buscar Conway às 6h30 da manhã, como fazia praticamente todos os dias. Segundo ele, assim que chegou no local, Rebeca estava no banheiro, seu filho ainda estava dormindo e por isso ela pediu para ele descansar no sofá e esperar até o menino acordar. De acordo com John, assim que se sentou no sofá, ele acabou adormecendo. Após isso, ele contou que quando acordou, percebeu que Rebeca já tinha saído de casa, ajudou Conway a pegar suas coisas e então o entregou ao pai às 8 da manhã. Ainda durante o interrogatório, os investigadores questionaram John sobre duas coisas que chamaram a atenção deles. A primeira coisa que perguntaram era sobre o corte que havia em seu nariz e a segunda coisa era sobre seu histórico criminal.
Ao ouvir as perguntas, John respondeu que estava com um corte no nariz porque uma prateleira de sua casa havia caído sobre ele. Sobre seu histórico criminal, ele contou à polícia que em 1980 havia sido preso devido a uma tentativa de homicídio, falou que posteriormente seu caso foi arquivado e que ele ficou preso por apenas 2 anos. Após isso, os policiais pediram para John fazer um teste do polígrafo. Inicialmente, ele não quis fazer. Alguns minutos depois, a mãe de Rebecca, que era a noiva dele, o convenceu a fazer o teste. Ele então respondeu às perguntas, porém, ao final de tudo, ele não passou nesse teste. A partir daí, os policiais começaram a desconfiar de John. Devido a isso, eles decidiram se aprofundar um pouco mais em seu histórico criminal. Perceberam que sim, ele realmente foi preso em 1980 devido a uma tentativa de homicídio. A polícia soube que ele tinha uma vizinha de 17 anos chamada Teresa, que nessa época ele tinha 21 ou 22 anos, e que em um dia, que não é especificado nas matérias, ele chamou essa vizinha para ir até o porão de sua casa e nesse local a golpeou algumas vezes com uma faca. Como a vizinha conseguiu sair do porão, ela o denunciou para a polícia, ele foi preso, posteriormente foi julgado, mas ele só ficou preso por 2 anos. Alguns anos depois, em 1994, ele foi preso novamente. A polícia descobriu que ele estava envolvido na morte de uma outra jovem chamada Vicky. Essa jovem desapareceu na época, depois a polícia a encontrou. E então John foi preso, julgado e ficou preso por mais ou menos 12 anos, porque como não haviam provas suficientes contra ele, ele acabou fazendo um acordo e ficou preso de 1995 a 2007. Após essas informações, a polícia conseguiu um mandado para vasculhar o carro e a casa de John. Ao verificar o veículo, eles encontraram vestígios de sangue, acharam também uma sacola com vários itens dentro. Esses itens eram um martelo de borracha, braçadeiras, sacos de lixo, roupas íntimas femininas e um colar que estava arrebentado. Depois de encontrar esses itens, a polícia decidiu levar John mais uma vez para a delegacia. Assim que chegou ali, os investigadores mostraram a ele fotos de sua caminhonete cheia de sangue. Ao ver aquilo, ele afirmou que não sabia de nada, negou qualquer envolvimento no caso, porém, algum tempo depois, ele simplesmente mudou de ideia e disse que só iria confessar se os investigadores lhe oferecessem um acordo. Após fazer um acordo com os investigadores, onde posteriormente iria se beneficiar no tribunal, John contou tudo. Ele disse que no dia 30 de outubro de 2012 estava em sua casa bebendo cerveja e assistindo conteúdo pornográfico onde as pessoas estavam tendo relações íntimas com cadáveres. Segundo John, isso o deixou muito impressionado. Ele então começou a ter fantasias com Rebecca, tomou mais cerveja e então decidiu sair de casa às 2 da manhã e seguiu em direção à casa dela. Assim que chegou ali, John disse que não teve dificuldade para entrar porque a porta estava aberta. Assim que entrou, ele foi direto até o quarto dela. Conway estava em outro quarto dormindo. A polícia disse que não sabe exatamente se ele acordou em algum momento. Se diz somente que John confessou no interrogatório que foi até o quarto de Rebecca. Ao chegar ali, a golpeou algumas vezes com o martelo. Segundo John, ela acordou em algum momento, olhou para ele, disse que o conhecia e depois disso ele continuou a golpeando e também a sufocou. Após tirar a vida de Rebecca, ele a levou até a cozinha da casa. Após isso, a despiu, disse que tentou ter relações íntimas com ela, mas que não se lembrava se tinha conseguido ou não. John falou para a polícia que ele acreditava que não tinha feito nada com Rebecca. Depois disso, ele disse que arrumou toda a casa, limpou o tapete, colocou as roupas dela em um saco, também a colocou em alguns sacos, levou ela para seu carro, dirigiu por um tempo e então a deixou em uma vala. Após isso, ele voltou para casa, continuou sua vida como se nada tivesse acontecido e, como falei com vocês, até ajudou nas buscas por Rebecca. Além de ajudar nas buscas por Rebecca, ele ficou incentivando a mãe dela a ficar orando na igreja com os membros para que ela voltasse para casa bem e com vida.
Durante o interrogatório, John mencionou que ele já tinha pensamentos sobre tirar a vida de Rebecca. De acordo com ele, esses pensamentos estavam em sua mente há mais ou menos 2 semanas, mas ele nunca tinha coragem, até que naquele dia ele bebeu e finalmente teve. Enquanto estava falando com a polícia, John em momento algum demonstrou remorso pelo que fez com a enteada. Ele só ficou dizendo que ela era muito bonita, que estava atraído por ela, que ele era uma pessoa má, que era um pastor e que se sentia mal pelas pessoas de sua igreja. Durante sua confissão, John revelou à polícia o local exato onde deixou Rebecca. Eles então foram até lá, a encontraram exatamente na vala onde ele indicou, a levaram para análise e ali os profissionais constataram que ela realmente perdeu a vida devido a golpes com um martelo e porque John a sufocou. Os legistas também disseram que havia sinais de que Rebecca passou sim por um abuso, mas eles não conseguiram provar se esse abuso aconteceu antes de sua morte ou depois dela. A partir daí, John foi preso. Ele ficou aguardando por seu julgamento por alguns meses e esse julgamento aconteceu em 2013. Durante a audiência, a mãe de Rebecca, que também era noiva de John na época do ocorrido, foi ouvida. Ela disse que estava arrasada com tudo o que aconteceu com sua filha, mencionou que Conway, o filho de Rebecca, era a pessoa que mais estava sofrendo com a morte dela e pediu ao juiz para mostrar a John a mesma falta de misericórdia que ele mostrou à sua filha. A mãe de Rebecca disse o seguinte: ela fazia orações com seu filho Conway todas as noites antes de dormir. Após seu desaparecimento, nós encontramos a Bíblia e o devocional dela ao lado de sua cama do mesmo jeito que ela havia deixado antes de dormir. John, Rebecca sempre foi gentil com você. Ela passou um tempo com você, defendeu você e você a retribuiu tirando brutalmente a vida dela. Não acredito que você tenha qualquer arrependimento ou remorso pelo que fez. Acredito que você faria tudo isso de novo, porque você é um homem muito mau. Ainda durante seu depoimento, a mãe de Rebecca enfatizou que o sistema judiciário também era culpado pelo que aconteceu com sua filha. Segundo ela, foram eles que soltaram John e que quando ele saiu da prisão, saiu como um lobo faminto atrás de uma presa. Enquanto a mãe de Rebecca estava falando, John apenas se manteve imóvel, ele não demonstrou nenhum tipo de emoção ou remorso e também não quis falar nada. Com isso, ao final de tudo, após todos serem ouvidos, John foi considerado culpado e recebeu de 56 a 85 anos de prisão. Quando a primeira vítima de John, uma mulher chamada Teresa, soube do que aconteceu com Rebecca, ela falou com jornalistas, disse que realmente se sentia triste pelo filho de Rebecca, já que ele nunca mais teria sua mãe novamente. Teresa disse: eu realmente sofro por essa família. Eles confiaram em John e eu sei exatamente o que estão passando. Teresa contou durante a entrevista que em 1980, como relatei para vocês anteriormente, ela era vizinha de John, que na época tinha 17 anos, ele tinha 22 e que também era casado. Segundo Teresa, John sempre foi bastante amigável com ela, então em um certo dia daquele ano, ele foi até ela, a convidou para ir até sua casa ver uma pista de corrida que ele tinha no porão. Ela aceitou, porém quando chegou no porão, ele a golpeou cerca de 15 vezes com uma faca. Teresa disse que enquanto tudo isso estava acontecendo, John só ficava sorrindo, ele também a beijou e depois disso a mandou embora. Como conseguiu sair do local, Teresa procurou ajuda, ela o denunciou à polícia e então ele foi preso. Depois disso, aconteceu seu julgamento, ela testemunhou, ele foi considerado culpado e ao final de tudo, o juiz deu a ele apenas 10 anos de prisão. O que acontece é que posteriormente John apelou sua sentença. Após essa apelação, ele conseguiu fazer um acordo, recebeu uma nova sentença e por isso ficou somente 2 anos na prisão. Teresa disse que só ficou sabendo desse acordo após ele já ter feito e também contou que o promotor que fez o acordo com John atualmente é um juiz. Ao saber sobre isso, alguns jornalistas foram atrás desse juiz em busca de declarações. Ao ouvir sobre John, o juiz, que na época do caso de Teresa era um promotor, disse que não tinha muito o que dizer e também relatou que ele se lembrava vagamente sobre o caso dela.
Assim como Teresa, a família da segunda vítima de John, que infelizmente faleceu, também falou com jornalistas. Um tio dessa jovem concordou que o sistema foi falho e disse: "Ó Deus, partiu meu coração, porque eu sabia que aquela garota não teria que morrer se eles apenas o tivessem mantido na prisão." Sobre a segunda vítima de John, o nome dela era Vicky, na época tinha 26 anos, o conheceu no trabalho, porque os dois trabalhavam juntos, e assim que se conheceram, eles começaram um caso extraconjugal, já que na época John ainda era casado, tinha 2 filhos, e sua esposa estava grávida do terceiro. Em um certo dia de 1994, que não foi especificado nas matérias, Vicky simplesmente desapareceu. A partir daí, os policiais verificaram as câmeras de segurança de seu trabalho, observaram o momento em que ela entrou no carro de John e por isso levaram para a delegacia. Assim que foi interrogado, John disse que não viu Vicky naquele dia. Os policiais então o confrontaram com o vídeo. Ao ver as imagens, ele relatou que sim, deu carona para ela, a deixou bem, mas que não estava envolvido nesse caso. No decorrer dos dias, John tentou tirar a vida. Quando isso aconteceu, os policiais o levaram novamente para ser interrogado. Quando chegou no local, ele continuou negando qualquer envolvimento no desaparecimento de Vicky. Depois disso, mudou sua versão, disse que sim, poderia ter machucado ela em algum momento, mas que ele não se lembrava, porque, segundo ele, tinha certos apagões em determinados momentos do dia, que enquanto tinha esses apagões fazia coisas ruins e que depois não se lembrava de nada. A partir daí, os investigadores conseguiram um mandado para vasculhar o carro de John. Inicialmente, eles não encontraram nada no veículo porque ele estava bem limpo. Posteriormente, eles decidiram usar luminol no veículo. Ao utilizar essa substância, encontraram vários vestígios de sangue, tentaram coletar esse material, mas, infelizmente, essa evidência não progrediu porque, em 1994, os testes de DNA ainda não eram tão avançados, os profissionais precisavam de mais material e o material que conseguiram coletar no veículo não foi suficiente. Devido a isso, John continuou solto. Algumas semanas se passaram, até que um homem ligou para a polícia e disse que, enquanto estava caminhando em uma área arborizada, ele encontrou algo diferente. Quando a polícia chegou nesse local, eles encontraram uma mulher sem vida e despida. Após isso, ela foi enviada para análise. Apesar disso, devido a seu estágio avançado de decomposição, eles disseram que não poderiam confirmar como ela perdeu a vida, mas que eles acreditavam que Vicky perdeu a vida porque alguém a sufocou. Assim que John ficou sabendo que Vicky foi encontrada, John se internou em um hospital psiquiátrico. Uma semana depois, os policiais foram até esse hospital, o buscaram e então o prenderam. Durante o julgamento de John, os promotores disseram que eles acreditavam que John tirou a vida de Vicky porque ela estava o pressionando devido ao caso que eles tinham. Apesar disso, John disse no julgamento que ele tirou a vida de Vicky sem querer, que tudo aquilo foi um acidente e que ele não teve intenção. Como não havia provas concretas sobre como Vicky morreu, ao final de tudo, John aceitou um acordo para se declarar culpado de homicídio involuntário e por isso ele recebeu apenas de 8 a 15 anos de prisão. Enquanto estava preso, John participou de algumas sessões de terapia com uma psicóloga na prisão. Ele relatou para essa psicóloga que tinha fantasias com a promotora de seu caso e com sua advogada. Ele mencionou que em suas fantasias ele tirava a vida das duas e que depois disso ele tinha relações íntimas com seus corpos. Nessa época, os oficiais avisaram tanto a promotora quanto a advogada sobre o que John estava dizendo. Elas não deram nenhuma declaração na época. Posteriormente, quando aconteceu o julgamento de Rebecca, os jornalistas procuraram as duas para poder falar sobre o assunto, porém, mais uma vez, nenhuma das duas quis dar nenhum tipo de declaração. 4 meses após o julgamento de John, no dia 28 de agosto de 2013, ele foi encontrado sem vida em sua cela aos 56 anos e, posteriormente, os profissionais concluíram que ele foi o responsável por tirar a própria vida. Em algumas matérias se diz que a congregação que John era pastor sabia sobre seu histórico criminal. Nas matérias se diz que eles sabiam que ele já tinha sido preso 2 vezes, mas que o aceitavam porque eles achavam que John realmente havia se arrependido por seus crimes e que estava caminhando para ser um homem melhor.
sobre a mãe de Rebeca, apesar dela também fazer parte da congregação onde John era pastor, as matérias dão a entender que ela não sabia sobre o histórico criminal dele. Como falei para vocês, a todo momento ela enfatizou que o sistema judiciário também era culpado, que se eles não tivessem soltado John, nada disso teria acontecido, e por isso as matérias dão a entender que ela realmente não sabia sobre o passado dele. Sobre o filho de Rebeca, nas matérias não havia informações sobre com quem ele ficou. Infelizmente, não vou poder dar para vocês a informação se ele ficou com a família dela ou com o pai. Então, é isso, gente. Esse foi o nosso caso de hoje. Por favor, deixe aqui nos comentários o que você achou sobre esse caso, se você já conhecia ele ou não, e coloque a sua opinião, que é muito importante para mim. Se puder, por favor, não saia daqui sem deixar o seu like, que é de graça, não custa nada. Ative o sininho para ser notificado dos próximos vídeos. Vem toda semana no canal, toda semana tem vídeo novo. Semana passada eu postei um caso bem extenso, bem completo, então clica aqui na aba vídeos e assista o vídeo, porque ele tá bem completinho, tá bom? Agradeço de coração a todo mundo que sempre tá aqui me apoiando, comentando, curtindo os vídeos, compartilhando. Obrigada de verdade, gente. Um beijo no coração de vocês. Obrigada por tudo sempre e sempre. Fiquem com Deus, se cuidem e até o próximo vídeo.